eleições 2018. Com essa eleição, o Congresso Nacional teve uma de suas maiores renovações. Em relação à Câmara dos Deputados, 47% dos eleitos são de primeiro mandato. Já no Senado Federal, teve uma renovação de 85%. Para alguns analistas, o Congresso é ainda muito conservador. Para discutir esse tema, o Digitais entrevista Oscar Melim, procurador de Justiça e professor da PUC Campinas nos cursos de Direito e Ciências Sociais. Obrigada pela presença, professor. Professor, o que significa essa mudança? Ela pode ser considerada positiva? Olha, é difícil dizer ainda se ela é positiva e qual seria o ângulo de análise político, né, para saber se é positiva ou negativa, né? O que a gente sabe, né, observando aí os dados da eleição, o resultado, é que houve uma grande renovação e uma fragmentação ainda maior dos partidos políticos, né? Ou seja, já havia uma demanda de pulverização, né, dos partidos, que nós temos um número muito grande de partidos, né? Mas a essa eleição isso se transformou ainda mais, de tal maneira que nós já não temos partidos hegemônicos, blocos muito fortes hegemônicos como nós tínhamos no passado não muito distante, né? Essa fragmentação, por outro lado, trouxe uma ideia de conservadorismo, sim, ou seja, são candidatos pertencentes a um extrato conservador, cultural, eu diria assim, não exatamente político, né? Ou seja, ligados a movimentos religiosos, né? E também significa uma insatisfação da população com a política tradicional, com os políticos tradicionais. Então, essa renovação tem a ver com isso também. Um conservadorismo cultural, né, e político também, e ao mesmo tempo uma tentativa de renovação ou de mudança de figuras tradicionais da política brasileira que não foram reeleitos, né? Então agora, há muito de emoção nisso, há muito de subjetividade, né, nessa eleição, nessa escolha desses candidatos, com base em símbolos, em ícones, né? E nós não sabemos como que isso vai se casar com a ideia da racionalidade na política, que é essencial, a partir da eleição, da posse desses novos parlamentares e do presidente e dos governadores eleitos, né? E por que muitos deputados e também senadores que eram considerados tradicionais no Congresso e tentaram se reeleger nessa eleição não conseguiram? Exatamente porque uma certa fadiga desses nomes tradicionais, que já vinha sendo objeto de uma reclamação da população em geral, né, e até da mídia, né, mas que constituíam assim, nichos eleitorais baseados nos partidos tradicionais, né. Com essa pulverização, né, e com essa subjetivação maior ainda da política e das escolhas, esses políticos tradicionais perderam o seu espaço, né? Agora resta saber qual que é o perfil desses novos eleitos, né? Alguns eleitos com base no sobrenome, ou com base num evento, num fato que aconteceu, noticiado pela própria mídia, né? Ou seja, são eleições assim, desapegadas do que a gente chamaria de uma justificação racional, né? A grande maioria deles, né? E o que os brasileiros podem esperar dessa nova composição da Câmara e do Senado? Então, essa é a grande questão, porque ainda não ficou claro como que as forças políticas vão se reagrupar nessa pulverização, né? Ou seja, partidos tradicionais foram debilitados, como o PSDB, o próprio PT, né? O PMDB, que era uma força muito grande, né? Nós não sabemos qual é o perfil ideológico que vai presidir uma certa racionalidade no desenvolvimento das políticas daqui para frente. Muito obrigada, professor. É o Digitais com você, na hora do voto.